A paz do Senhor a todos, uma boa tarde. A minha dupla aqui é Hermídia, né? Então, a Hermídia e eu sorteamos o profeta Obadias. Eu vou falar aquilo que eu pesquisei, que eu entendi sobre o tema. E a Hermídia também vai mandar um outro vídeo complementando a explicação sobre o profeta Obadias. O livro de Obadias, ele é um livro bem pequenininho que trata sobre um assunto que era a disputa entre duas nações, os edomitas e os judeus. Então, para que a gente possa entender melhor o porquê dessa disputa, já que é o assunto, né, sobre o qual o livro trata, eu achei importante nós entendermos um pouquinho mais sobre essa disputa, de onde ela vem, desde quando, né? Porquê dessa disputa, o porquê. O Antigo Testamento, ele recapitula a história dos conflitos entre essas duas nações em diversas passagens da Bíblia, certo? Os edomitas eram as pessoas, né, da nação de Edom, daí onde vêm os nomes edomitas. Os edomitas, eles vinham da descendência de Esaú, que era irmão de Jacó, né, que Deus mudou o seu nome posteriormente para Israel, que deu descendência ao povo de Israel, aos judeus. Então, daí vem essa disputa entre os descendentes de Jacó e de Esaú. A rivalidade entre esses irmãos, nós conhecemos, né, a história de Jacó e Esaú, que ela se deu desde o útero da sua mãe e na sua vida adulta também, né, onde Jacó queria a primogenitura, né, que seria do irmão Esaú. Então, essa disputa ela já vem desde o útero da mãe. E ao longo da história, o Antigo Testamento, ele traz várias passagens que mostram mais uma vez a disputa entre essas descendências. A primeira dela está no livro de Números, capítulo 20, numa passagem quando Moisés, né, enviou mensageiros ao rei de Edom, pedindo passagem para os israelitas, né, em nome do irmão deles, de Jacó. E eles se recusaram, né? Moisés até argumentou que eles, de fato, eles só queriam passar, que eles não iriam atacar aquele povo, que eles não tomariam nem água, mas caso viessem até mesmo a beber água, eles pagariam por aquela água. Mas ainda assim o rei de Edom não cedeu e disse, né, que se o povo de Israel tentasse passar por ali, eles iriam atacar com força total. Outra passagem está em 2 Crônicas, no capítulo 28, que aí já era no reinado do rei Acais, onde mostra que os edomitas novamente derrotaram Judá e até levaram preso em cativeiro. Em Salmos também tem 2 passagens que não tratam de um acontecimento novo, mas são salmos onde a nação edomita ela foi citada, né, por essa maldade, por essa perversidade como um povo contrário ao povo de Deus. Então, primeiro está em Salmos 83, que é um cântico de Asaf. Esse cântico, ele fala sobre o julgamento de Deus contra as nações inimigas. E aí, no versículo 6 desses salmos, esse povo de Edom, ele é citado. Assim também como no Salmo 137, que aí já é um cântico de saudade de Jerusalém. E no versículo 7, a cidade de Edom também é citada por essa destruição, né? Por ter contribuído aí com essa destruição. Em Ezequiel 35,
Também com a queda de Jerusalém, os edomitas eles se mudaram para o sul, que era o reino de Judá, certo? E ficaram ali pela redondeza. Então, em Ezequiel 35 também há uma profecia contra esse povo de Edom. E por último, em Joel 3, né, Deus também, ele ali traz uma promessa, né, de restauração do povo de Israel, e também ele fala sobre a destruição desse povo Edom. Então, com isso nós podemos recapitular um pouquinho e entender, né, de onde vem essa rivalidade entre esses dois povos. Então, o tema principal desse livro, ele fala sobre a reciprocidade e sobre a irmandade. Por quê? Porque eram povos de descendências de dois irmãos. Então, teoricamente, eles deveriam, né, um agir a favor do outro, proteger, lutar pelo outro. Mas, ao contrário disso, né, eles eram inimigos. Havia essa inimizade entre eles. O povo de Edom, eles se alegraram com a derrota, né, de Judá, e eles até ajudaram os inimigos, né? Quando tinha algum israelita ali que porventura ele escapasse das mãos dos inimigos, os edomitas iam lá, capturavam aquela pessoa e ou entregavam a inimigos ou até mesmo matavam. Eles aproveitavam, né, as invasões, e eles também invadiam a cidade e ficavam com seus bens, com as riquezas, né, do reino de Judá. Então, ao invés de ajudar, né, os israelitas, eles na verdade se aliavam aos inimigos e eles se vangloriavam, eles se alegravam com a derrota do seu irmão. E aí era um crime, cada um pior do que o outro. E isso, né, fez com que acendesse a ira de Deus. Então Deus, ele castigou esse povo de Edom da mesma forma, né, com que eles fizeram contra os irmãos dele, que era a nação de Judá. Um outro tema que também é abordado nesse livro, mas aí já é um tema secundário, né, é a restauração futura de Israel, porque os primeiros versículos desse livro é justamente sobre esse juízo de Deus, né, que viria sobre o povo de Edom. Mas ali no finalzinho, Deus também, ele já faz promessas, né, de restauração de Israel. E o que também pode ser notado nesse livro é a soberania de Deus sobre todas as nações. Porque se nós trouxermos a mensagem de Obadias para hoje, né, o que nós temos? Que o povo de Edom, ele representa todos aqueles que são contra o Senhor, que se opõem a Deus, que se opõem ao povo de Deus. E por mais que eles se achem intocáveis, porque o povo de Edom, ele ficava, né, a cidade deles ficava numa posição, digamos assim, privilegiada, né? O relevo de onde eles habitavam era rodeado de penhascos, eles eram bem supridos de água, eles tinham uma forte defesa, então eles se achavam invencíveis, né? Que ninguém seria capaz de destruí-los, de invadir, de pelejar contra eles. Mas o que eles não contavam era com o juízo de Deus que viria sobre ele. E aí, com isso, a narrativa do livro de Obadias, ela também nos mostra a soberania de Deus sobre todas as nações, porque Deus exterminou os edomitas. Agora, trazendo um pouco das características do livro de Obadias, nós temos o seguinte: Obadias, ele é o menor livro do Antigo Testamento. Ele tem apenas versículos, ele tem 21 versículos. Então, ele é bem pequenininho. E talvez por esse motivo, né, ele tem uma narrativa tão pequena, não se sabe ao certo
em que época isso aconteceu, porque ele não cita nenhum rei, ele não cita nenhum fato que possamos fazer uma ligação, né, com outro fato histórico para determinar uma data. Então, a data em que esses fatos ocorreram, ela é incerta, né? Muitos estudiosos, pesquisadores, teólogos, eles, através dos seus estudos, eles até levantam algumas hipóteses sobre a época em que isso ocorreu, mas nenhuma deixa de ser hipótese, né? Não há nenhuma certeza de fato de quando ocorreram esses fatos. Assim como também não há uma certeza sobre o autor do livro. Quem foi esse Obadias? Porque no livro não fala nada sobre a vida pessoal dele. E no Antigo Testamento são citados 13 Obadias ao longo, né, da história. Mas tem alguns que são fortes candidatos, né, a ser o escritor desse livro, né, a ter vivenciado isso, mas também não é uma certeza. Pelos relatos desse livro, acredita-se, né, que ele era um profeta que viveu no reino de Judá, que era o reino do sul. Ele também menciona um ataque e uma invasão a Jerusalém. Também não dá para determinar, né, em que época isso aconteceu, baseado apenas nessa invasão. Por quê? Porque ao longo da história de Israel tiveram alguns ataques contra Jerusalém. Então teve um ataque que foi de Sisaque, rei do Egito, teve um outro ataque que foi dos filisteus e dos árabes, um outro ataque que foi do reino vizinho, do reino dividido de Israel, né, o reino do norte, o rei Joás, que invadiu o reino do sul. E teve também a invasão do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Então, não há como dizer ao certo a qual dessas invasões o profeta ele está se referindo. Mas estudiosos, né, teólogos, eles levantam hipóteses. Alguns acreditam que a invasão mais provável seja a invasão dos filisteus. Outros já acreditam que a invasão mais provável seria a de Nabucodonosor. Se a hipótese de ter sido a invasão dos filisteus for a hipótese verídica, né, isso tornaria Obadias um contemporâneo do profeta Eliseu. E se isso for verdade, ele certamente foi o primeiro profeta escritor. Então, da lista, né, dos livros proféticos, ele teria sido o primeiro profeta, né, a escrever um livro. Mas lembrando que isso não é uma certeza, né, porque não há nenhuma data concreta a respeito dos fatos, né, da época em que isso ocorreu. E para finalizar, o nome Obadias, ele vem do hebraico, que significa adorador ou servo de Yahvé, ou traduzindo, adorador ou servo do Senhor. Bem, esse foi o meu entendimento, o meu estudo sobre o profeta Obadias. A minha colega Hermídia certamente trará coisas novas, trará algo a acrescentar ao estudo desse profeta. Fiquem na paz do Senhor.